É um prazer conversar com todos vocês, aonde quer que chegue esse vídeo, meu muito obrigado e meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês. Nós temos um sério problema no Brasil que a maioria das pessoas não sabe e nem querem saber. Por que isto acontece? É simples. Porque todos nós fomos alcançados por ideias. Quando a gente não age uma ideia, quando a gente não diverge, quando a gente não contradiz uma ideia e que aceita, o que acontece? Também somos alcançados por essas ideias. Mesmo que você não participe, mesmo que você não concorde, mas se não houver um embate em que a razão, a verdade, aquilo que de fato traz resultado para todos, para você e para aqueles que estão divergindo, ou para aqueles que estão tentando impor algo que possa destruir, que possa acabar com o arrimo de tudo que é sagrado. Então, se não há uma barreira, um avanço, ou uma divergência, mostrando para essas pessoas que elas estão erradas, e buscando os meios de mostrar a essas pessoas, não da forma em que possa maltratar essas pessoas, mas buscando as pessoas, as figuras, as personagens que estão de fato sendo o cabeça para destronar povos, os cabeças que tiram vantagens dessas discussões fragmentadas de uma vida ou mesmo de condições de vida sequer venha ou que possa estar na nossa Constituição. Nenhuma discussão, olha, eu vou falar uma coisa tão séria, nenhuma discussão pública, seja programa, seja TV, seja povos, seja partidos, olha, nenhuma discussão que não esteja à base da Constituição não tem força política. Não tem força individual, não tem força coletiva, não tem força de nada. Só tem uma discussão com base na Constituição. Isso faz com que alguns juristas possam até ajudar você, uma classe, um grupo, ou pessoas que façam seus levantes, possam esse ser contribuído por esses juristas que estão esperando pessoas inteligentes, pessoas capazes, que tenha de fato o conhecimento e que mostre uma forma lógica de fazer um projeto que possa de fato trazer as mudanças e que o braço da lei, o braço da segurança, o braço da educação possa ser manuseado de maneira clara, trazendo os benefícios sem que possa enriquecer a ninguém, a não ser aqueles aos quais vai haver fruto mais à frente, ao longo prazo. Se você não tem projetos baseados nisso, seus argumentos são violentos, seus argumentos são postos como armas para destruição. Seus argumentos não valem de nada, você vai trazer só confusão. O que estamos vendo no Brasil é justamente isso. Temos que nos aparelhar do conhecimento da nossa Constituição. Nós temos a melhor Constituição do mundo. Nós temos a melhor forma de pôr e de impedir corrupção na nossa Constituição, em todos os governos. O que nós não temos são pessoas para manusear o poder público. A ciência política é a coisa mais linda que a pessoa possa ter em mãos. A ciência política é como o desejo de ajudar outras pessoas. Só que ela mexe com dinheiro, mexe com o poder. E se as pessoas não têm um bom caráter, elas se vendem. Não tem ninguém que não tenha um preço, que não possa ser alcançado pelo valor monetário. Quem disser que não tem, está mentindo. Você tem. Qualquer um de nós temos. Cabe cada um de nós dizer sim e dizer não. Mas todos nós temos um valor. Voltando para o que está de fato acontecendo em algumas regiões
ainda é o rescaldo, ainda é aquela febre do poder que foi estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal sobre o poder da juristocracia, onde alguns juízes deram poder aos governadores e aos prefeitos para agirem dentro dos seus estados, dentro dos seus municípios, de forma aléu. Eles decretam o que eles querem, o que eles fazem, de forma que atropela a nossa Constituição, atropela tudo que nós conhecemos, até os trâmites de processos legais, é deixar de lado porque uma pessoa simplesmente decretou. Nós estamos vendo um dos piores absurdos que está acontecendo no estado de Pernambuco, onde só existe decreto, algum passaporte de M, que só funciona para as igrejas católicas, evangélicas e outros templos religiosos. Para os ônibus não funciona. Para as boates não funciona. Para o jogo de futebol não funciona. Então a gente vê que esse tipo de decreto não é decreto beneficiado ou beneficiador a uma população, é discriminatório ou é anticonstitucional. Se formos viajar um pouquinho para a nossa Constituição, no artigo 101, seção 2 do Supremo Tribunal Federal, artigo 101, o Supremo Tribunal Federal se compõe por 11 ministros. 11 ministros, tirado dos cidadãos. Essas pessoas, eles são tirados. Eles não são o poder. O poder já está lá. O Supremo Tribunal Federal já está lá. Eles só compõem. Eles só vão ser instrumento para poder manusear o poder da República composto pelo povo. A nossa Constituição é o poder do povo materializado. Aprenda isso, põe isso na sua cabeça. A Constituição Federal é o poder do povo, conforme o parágrafo 1º, o artigo 1º, parágrafo único. Esse poder do povo é a nossa Constituição materializada. O Supremo Tribunal Federal já está lá. A cadeira do presidente já está lá. A Câmara já está lá. O Senado já estará. Está lá. Está faltando homens, conforme a nossa Constituição diz, homens ilibados, conforme o artigo 1 da nossa Constituição. O Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros, tirados entre os cidadãos, acima de 35 anos, menos de 65 anos, com um saber jurídico afinado e uma vida ilibada. Nós temos um parágrafo único do artigo 101 da nossa Constituição, que ainda é da composição do Supremo Tribunal Federal, parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo Presidente da República após a sabatina do Senado Federal. Sempre vai ter o Supremo Tribunal Federal, sempre vai ter o Senado, sempre vai haver senadores para nomear as pessoas. Agora, quem nomeamos para exercer o poder que já é do povo? A Constituição, ela é como se fosse um poço de poder. E essas pessoas entram e recebem esse poder e sentam numa cadeira. Eles não são o poder. Eles simplesmente vão manusear o poder. Eles, nessas condições, eles são o quê? Abstrata. Eles não fazem parte, eles não compõem, eles não fazem, eles não têm a estrutura do poder. Eles simplesmente manuseiam o poder. Eles são abstratos. Qualquer pessoa, eles não têm nenhuma configuração normal ou aparente com o poder. Não tem. Eles só vão manusear o poder para poder agir conforme o mandamento da administração pública ou da república, ou do regime democrático. Uma vez essas pessoas estando lá, conforme sendo aprovada, de acordo com o inciso 1, que eles vão julgar originalmente. Na letra A do inciso 1, eles são principalmente guardiões da Constituição e vão julgar originalmente. Na letra A, olha, qualquer ato inconstitucional, normativo federal, estadual, decretos, tudo isso é o Supremo Tribunal que julga.
Quando a gente vê atos desses acontecendo em Pernambuco, o Supremo Tribunal Federal de imediato tinha o que quer? Acabar com esse decreto, simplesmente anular. Mas por que não anula? Porque ele mesmo deu esse poder para as pessoas. Ele se desfez. Ele se desfez do artigo 102. Ele se desfez do artigo 102, que são guardiões, principalmente guardiões da Constituição. Ele desfez disso, eles não querem mais saber disso. Por isso nós estamos vendo governadores fazendo o que bem quer, porque eles deram esse poder. Eles deram esse poder, como deram o poder para tantos outros para fazer o que bem quer, o que bem entende. E esse poder, não há responsabilidade, mesmo que estamos vendo os responsáveis, eles não são, e nem poderão chegar a ele a responsabilidade dos seus atos. Seja econômico, seja educacional, seja qualquer coisa que aconteça em relação a essas medidas. E é isso que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Agora, no artigo 5 da nossa Constituição, nós somos livres para pensar. Nós somos livres, o culto religioso são livres. Não há como você impedir isso. Está no artigo 5 da nossa Constituição. Isso é causa pétrea, não pode haver mudança, não pode haver alteração. Isso é crime. E quem comete crime, conforme está escrito nessa Constituição, essas pessoas tinham que ser alcançadas. E nessas condições, o decreto tinha que ser anulado pelo Supremo Tribunal Federal e esse governador tinha que ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que julga atos, julga os desvios, mas para isso tem que ter os trâmites normais para poder alcançar esse governador. Mas sempre que alcança o governador, tem alguém do Supremo Tribunal Federal que livra a cara dos governadores. Essa é a questão que estamos vivendo no Brasil. Se você não compreende... Olha, vou repetir, a nossa Constituição é a melhor Constituição do planeta, apesar de ser longa, mas os trâmites, as ligações de fiscalização em termos de impostos, envios, investimento, infraestrutura, educação, nós temos tudo isso. Quando não temos isso, nós temos uma canetada de alguém para dizer assim, tem que arranjar dinheiro. Aí o povo é que paga, porque não chega no povo a infraestrutura, não chega no povo a infraestrutura, ao qual dá a esse povo a condição de arrecadar mais o quê? Impostos. Nós só temos medidas que podem atrapalhar, só temos medidas que atrapalham e que trazem mais miséria ao povo, porque as pessoas que nós colocamos lá não são ilibadas, nem no Supremo, nem na Câmara, nem no Senado, e muitas das vezes colocamos presidentes que concordam com tudo isso. Quem não lembra que toda vez que são presidente dá um aumento à justiça? Quem não lembra disso? O Temer não fez isso? Os outros presidentes não fizeram isso? Você acha que o Bolsonaro vai fazer isso? Ele não vai fazer. Ele sabe muito bem. Então a gente vê que há uma possibilidade de sairmos dessa situação, mas para sairmos dessa situação é preciso que o povo tenha uma consciência política baseada no poder. Esse poder não é do Supremo Tribunal Federal, não é da República, não é da democracia, não é do presidente da República, não é do presidente da Câmara, do presidente do Senado, que a gente vê tantos eles, ou todos eles, fazendo aquilo que não deve. Esse poder é do povo. A Constituição é o povo, é o poder materializado e escrita para você usar quantas vezes for necessário e quantas vezes for precisos para que venhamos nos livrar de uma vez por todas de pessoas que se encontram no poder e que se encontram dentro da sua vontade. Ou melhor, pegou todo esse poder e colocou dentro dele. Eles se tornaram um verdadeiro poder. Roubaram do povo. O povo só tem o quê? Obedecer. Senão, a base da chibata. Um abraço a todos.